O menino morre, Batseba está dentro do palácio, a história esparrama. Davi, a mulher era bonita demais, dormiu com ela de novo e nasceu um segundo filho. O nome dele? Salomão. Qual o nome dele? Enquanto Salomão é bebê e está crescendo, a ira de Deus continua sobre a casa de Davi. O primeiro filho dele é morto pela mão do próprio Deus, porque a Bíblia diz que não havia cura, foi Deus quem ceifou o primeiro filho de Davi. Temos um menino morto. Lembra que eu disse que Davi tinha uma menina? Qual o nome dela? Vamos ver se você se lembra. Tamar, a única filha. Davi está sentado no trono e ele ouve dizer que tem uma murmuração. Ele vê as pessoas passando, todo mundo correndo. Ele chama alguém: o que está acontecendo? Rei, aconteceu uma tragédia. Que tragédia? Sua filha Tamar foi estuprada. Quem estuprou minha filha? Seu filho Aminon. Incesto no palácio. Quando Davi ouve falar que foi o filho dele que estuprou a menina, qualquer pai tomaria atitudes, qualquer pai partiria para vingança, qualquer pai agiria, sim ou não? Davi ficou quieto. O filho dele estuprou a única filha que ele tinha, e Davi não falou mais nada. E nem podia falar. Quer perguntar o porquê? O que ele ia falar para o filho? Você estuprou uma mulher que não era sua. O filho ia dizer: aprendi com o senhor, pai. O senhor também pegou uma mulher que não era sua. O senhor é a minha referência. O diabo começou a usar o passado de Davi contra ele. Como Davi não pode corrigir Aminon, como ele sente a ausência da pureza de Tamar. Naquele mundo antigo, a mulher estuprada era punida, não era o estuprador. A mulher era punida, ela era arrancada do seio da família e enviada à zona do Baixo Meretrício. Porque entendia-se que uma mulher que era estuprada é porque ela havia dado a ousadia, ela havia seduzido o homem. Em Israel, até pouco tempo atrás, o crime era só da mulher. Nos tempos de Jesus foi assim. Lembra quando pegaram uma mulher no ato de adultério? Trouxeram para Jesus e falaram: essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei manda matar, o senhor manda fazer o quê? Aí Jesus disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Pois bem, mas o que é interessante é que a mulher foi pega no ato. Se ela foi pega no ato, tinha um adúltero do lado dela. E cadê o homem da história? Só arrastaram a mulher, porque a culpa para eles, no mundo antigo e machista, era só da mulher. Então Davi perdeu a filha, ela morreu para ele moralmente. Ele tem um filho morto pelas mãos de Deus, e ele tem uma filha morta moralmente. Como Aminon não é corrigido, ele se sente o reizinho do palácio. Ele sai de peito empinado, dizendo assim: tudo que eu quero eu consigo. Inclusive a minha irmã arrastei para minha cama. Um irmão de Tamar, que era irmão de Aminon, chamado Absalão, encontrou o irmão no corredor do palácio, começou uma discussão com ele. E imagina Aminon dizendo: se meu pai não me corrige, quem é você para me corrigir? Absalão ficou cego e matou o irmão com a própria mão. Alguém vai falar: Davi, morreu Aminon, mataram ele. Quem foi que fez isso com meu filho? Eu quero vingança. O seu outro filho, chamado Absalão. E Davi se cala, não corrige o filho. Também não podia, não tinha moral. O que ele ia dizer para o filho? Você matou um inocente. O filho ia dizer: aprendi com o senhor. O senhor não matou Urias, o marido de Batseba? Ele era inocente. O diabo usou o pecado de Davi para travar Davi. Davi agora não está bem emocionalmente. Abriu-se uma ruptura na alma dele. Ele começa a ficar depressivo e ele perde as estribeiras do reino. É por isso que Absalão viu que o pai era um frouxo, se levantou e deu um golpe de estado no pai. Absalão tomou o reino das mãos de Davi e disse: meu pai não tem força nem para corrigir um filho, como é que vai governar um reino? E o filho que Davi mais gostava traiu ele dentro do palácio. Davi, para não morrer, é arrastado por amigos para fora da cidade, para fora do palácio. Senão o filho teria matado ele também. E Davi não ousou tocar em Absalão. Absalão abriu o cofre do reino, pegou 40 anos de reinado do pai, de dinheiro, de despojos de guerra, e acabou com tudo da noite para o dia, montando um exército de jagunços. Quando o reino havia se perdido, Absalão sentado no trono, um soldado fiel a Davi, que era primo de Davi, o capitão Abner, ele olhou a situação de Davi, que não reagia, viu o filho tomar o trono do pai e disse: não, a história do meu primo não vai acabar assim.
foi uma atitude de Abner. Ele chamou alguns soldados que sobraram, que eram fiéis a Davi, e partiu para uma emboscada contra Absalão e seus jagunços. Absalão tinha números, mas os soldados de Absalão não tinham experiência. Joabe, melhor dizendo, embora o exército dele fosse menor, mas eram de pessoas extremamente inteligentes e capazes, heróis de guerra. Então ele acabou desfacelando o exército de Absalão. Absalão foge, e a história é conhecida. Ele passa pelo meio da floresta no trote de um cavalo, os seus cabelos se emaranham num galho de árvore, o cavalo vai embora e ele fica pendurado pelo cabelo. Quem conhece essa história da Bíblia? Aí chega diante dele Joabe, o capitão. É um menino buchudo que está pendurado ali, é um adolescente. Adolescente faz burrice toda hora. A punição dada a ele, a dosimetria foi pesada demais. Ele podia ter tirado o menino dali, prendido ele e levado para o palácio, mas não. Ele catou a espada e fincou na barriga do menino e matou Absalão. Quando a notícia chega em Davi, Absalão, seu filho, foi morto. Davi grita: quem matou meu filho? E alguém diz: seu primo, Joabe. E Davi fica quieto, não pode falar nada. Quer perguntar por quê? Porque quando Urias veio e não dormiu com Batseba, ele voltou para a guerra com um bilhete. Lembra? Davi deu um bilhete para Urias e disse: leve para o comandante da sua esquadra. O comandante era Joabe. Quando Joabe abriu o bilhete, estava escrito assim: primo, o portador desse bilhete não pode voltar vivo, ele precisa morrer. Joabe entendeu a letra de Davi e mandou Urias para o alto campo de batalha. E Urias morreu no mesmo dia. Davi não podia corrigir Joabe, porque Joabe era cúmplice do pecado dele. Davi volta para o trono, mas nunca mais é o mesmo. Ele envelhece e começa a escrever salmos doloridos demais. Quando ele está para morrer, vem um momento de lucidez e ele entende que mesmo Batseba e o menino que vai crescendo chamado Salomão estão no palácio. As pessoas sorriem para Salomão e para Batseba quando estão perto de Davi. Quando não estão perto de Davi, todo mundo, a boca miúda, diz: adúltera, filho do pecado. Todo mundo sabe que